R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Que você projeta essa sucessão ao Mancini no comando técnico do Corinthians e vamos falar um pouquinho da história do Renato Gaúcho. Você acha que o Renato sempre foi um cara que ele preferia ficar às vezes 2 anos sem trabalhar do que pegar roubadas. Ele nunca foi um cara que pipocou sempre de time para time o tempo inteiro. Você acha que esse Corinthians seduziria o Renato? Eu acho que pela camisa do Corinthians, né, pelo tamanho da grandeza do Corinthians, eu acho que seduziria qualquer treinador. Agora, com a realidade e com as possibilidades, eu acho que não. Realidade financeira e possibilidades de contratações. Então eu acho difícil o Renato Gaúcho abrir mão do seu salário para poder primeiro acertar com o Corinthians, sabendo que reforços dificilmente chegarão para ele poder resolver essa equipe do Corinthians, né? Eu encaixaria, por exemplo, seria uma grande oportunidade para o Zago, seria uma oportunidade também para o próprio Silvinho, mas existem 2 treinadores aí que eu acho, não que eu acho difícil, porque o futebol tudo pode acontecer e o presidente que está lá não é mais o Andrés, mas pelas ligações que existem entre o Willio e Andrés, eu não sei como seria esse tipo de reação, né, com o Antônio Carlos Zago e também com o Carille. A gente sabe o Carille como saiu de lá, o Andrés até inclusive falou aí que se ele abrisse a boca o Carille nunca mais iria trabalhar, ou seja, tem uma série de coisas aí envolvidas nos bastidores que poderiam prejudicar essa contratação do Carille. O Zago também, a mesma coisa, né? E aí eu vejo Dorival Júnior e Silvinho, né, nas possibilidades de grandes oportunidades, né, para esses 2 treinadores. Primeiro, o Dorival está sem trabalhar um bom tempo, poderia chegar ao Corinthians, talvez um ou outro tipo de uns 2 ou 3 reforços, não da forma que seriam os reforços pedidos pelo Renato Gaúcho, né? E o Silvinho, acho que pela oportunidade de dirigir um clube que pode abrir as portas para ele, mas o problema também é que eu acho que o Silvinho também está nessa fase de escolha, né? Porque o Silvinho, graças a Deus, tem uma vida estabilizada, mora na Europa, não sei se ele aceitaria, né, voltar ao Corinthians nessas condições, com essas possibilidades, mas é um desafio, né? Se ele estiver apto a um desafio, acho que essa oportunidade seria fantástica para a carreira dele como treinador, até um processo de evolução. Mas eu não vejo o Renato Gaúcho no Corinthians, não. E aí, senhores, eu também não. E eu vou jogar para vocês até com a minha visão do que eu imagino do Renato. O Renato é isso. O Renato, até essa última passagem com o Grêmio, ele tinha muito respeito, mas ele não era visto como técnico top. Essa top que eu digo assim, top 3 do Brasil, Renato, não era. Essa passagem dele do Grêmio, mesmo com a reta final de ter uma avaliação difícil, ele se projetou em debates até quando o Tite estava mal, de ser substituto ao Tite em seleção brasileira. E o Renato... Calma aí, hein? Não, mas isso virou debate, eu não tô falando que eu acho isso. Isso foi, já não pode esquecer. Houve esse debate. É o melhor técnico brasileiro? Então, é o que ele quer. Aonde eu quero chegar? Bueno, aonde eu quero chegar, já passo para você, aí Mauro Pedro, venham juntos. É assim, hoje o Renato, saindo mal ou não saindo do Grêmio, para mim é o primeiro da fila em grandes oportunidades no Brasil. Assim, se der um chabu no Atlético com o Cuca,
Só não vou falar do Inter com o Ramírez, porque Inter é a identificação do Renato com o Grêmio. Ô, Felipe. É Atlético, é São Paulo. Pra mim ele tá na primeira fila. E eu acho que ele abraça... Flamengo, que é onde ele sonha. Então eu não aceitaria no lugar dele porque é isso. Pode pintar alguma... Diga Pedro Bueno. Vai lá, Pedro, primeiro. Eu acho que... Eu entendo quando você fala de Atlético, de Flamengo. Flamengo talvez com uma pequena ressalva, porque eu não sei se seria exatamente o nome dos sonhos dessa diretoria. Mas assim, as pessoas precisam colocar muito claro uma situação na mesa. Você tocou aí que o Renato sempre está sendo ventilado, né? Quando algum clube grande fica sem técnico. As pessoas estão indo atrás do Renato pela grife ou porque tem alguma convicção no que ele vai te entregar? O que o Renato fez no Grêmio? E tem muito valor o que ele fez no Grêmio. Tinha uma identidade, tinha uma outra ideia de jogo, completamente diferente do que o Corinthians ensaia. Entregava nos últimos anos, tentou quebrar ali, tentou fazer uma ruptura, não deu certo, voltou para um jogo mais conservador, é algo completamente diferente. O que o Renato insistentemente fazia no Grêmio? Pedia reforços. Muita gente acha que às vezes confunde, porque o Renato trabalha muito os jovens. O Renato demora muitas vezes a trabalhar os jovens, demora muitas vezes a lançar certos jovens. Os jovens surgem no Grêmio, mas não necessariamente eles vão a campo imediatamente, há uma certa demora. O Corinthians hoje ele não tem exatamente um DNA perto do que o Renato fazia no Grêmio. O Corinthians não tem potencial de investimento para entregar o que o Renato pede. O Corinthians não vai ter exatamente uma safra, exatamente, igual o Renato tinha no Grêmio. Então calma aí, estamos conversando com o Renato por convicção ou para ser um escudo? Bota o Renato aí, que pelo menos eu tentei alguma coisa, é um cara vencedor, sim, talvez um dos melhores técnicos. É o que se quer? Para mim parece muito pouca convicção em quem fala do Renato. Uma coisa é, o Cuca, porventura, por alguma situação de falta de resultado, de falta de ambiente, daqui a um tempo vem a sair do Atlético. O Atlético se assemelha muito mais ao potencial de investimento e perfil de time do Grêmio do que esse Corinthians. O Flamengo, ainda que eu não apostaria muito com essa diretoria, ainda que eu não apostasse muito com essa diretoria, pode se equiparar em investimento e ideia de time. Agora o Corinthians, só porque é o Renato, só porque está na praça, sabe? Acho que a gente precisa começar a entender qual é a ideia de jogo. Porque se você não tem exatamente uma ideia clara no horizonte do que você quer, a chance de dar errado é enorme. E eu acho que até tinha uma ideia clara, por exemplo, quando trouxe o Wagner Mancini. Ninguém falou a ideia de jogo. O Wagner Mancini tinha que chegar, ser pragmático e livrar o time de uma situação. Ok. O segundo passo, ele não conseguiu. Foi cobrado. Recentemente ensaiou uma mudança. Deu até um pouco certo, só que não adianta. Você toma toma 4 no lombo na Sul-Americana, você perde um clássico contra o Palmeiras, fica difícil para você. O resultado ali, a pressão, tira o cara. Agora, o que você quer? Você precisa ter muito bem claro na sua cabeça o que você quer. Não é simplesmente essa questão da grife, de quem está no mercado, então me preocupa. Aí a gente vai voltar para aquela espiral ali de nomes com relação com o Corinthians, com o Silvinho. Silvinho não foi bem na Europa, hein? É bom dizer. Tinha um bom trabalho como auxiliar da seleção, foi para a Europa, trabalho curto, não foi bem. E até onde se saiba, estava tentando se recolocar na Europa. Vem para cá, como é que seria? Isso que eu nem falei que o Renato é muito caro, está fora da realidade financeira do Corinthians. Antônio Carlos, não sei, também tenho minhas dúvidas. Agora, eu me pergunto muito mais se o Corinthians sabe o que ele quer. Ou se ele está indo naquela situação de apontar o barco para a maré, os nomes do mercado são sempre esses aqui. O Renato está no mercado, então a gente tem que olhar para ele. É muito mais você saber o que você quer do que exatamente ficar. O Corinthians precisa entender. O ano dele esse ano é muito difícil. Ele não tem Sul-Americana, ele não tem Libertadores, ele corre risco nesse início de brasileiro. O que ele quer? Ele vai aceitar que o ano é difícil e ele vai pagar para ver um projeto? Ou ele quer algo resultadista só para abafar a crise nesse primeiro momento? Acho que essa deve ser a primeira resposta que o Corinthians tem que dar. Ô Pedro, vale a outra pergunta, Pedro. Vale a outra pergunta. Só porque é o Renato, vão trazer só porque é o Renato? Exato. Do outro lado, só porque é o Corinthians, toda essa grandiosidade do clube como instituição, etc e tal, não está refletida nessa realidade. Então o Renato também não venha, talvez, só porque é o Corinthians. É o Corinthians. Mas é um Corinthians que não apresenta a ele nenhuma situação no momento de ser um time vitorioso, do jeito que ele quer, como você disse, de melhorar, de ter dinheiro para gastar. Então eu acho que ele também não aceitaria, ele, Renato. Entendeu? Pensando pelo Corinthians em si, pelo tamanho do Corinthians, mas pelo que pode ser feito hoje. Se você olhar os pré-requisitos lá da diretoria para contratar o técnico, profissional, que é bom gestor, alguém que se adeque à realidade, ou seja, aceite um salário menor, vá trabalhar com jovens, etc. Se bobear lá na reunião, eles esquecem e ligam para o Wagner Mancini, esquecendo que demitiu ele ontem. Que a realidade era essa mesmo.
Entendeu? Não dá para trazer o Guardiola agora para cuidar deste Corinthians, né? Este Corinthians agora não dá, tem que ser alguém para continuar tocando, como estava tentando o Bueno, o próprio Mancini. Então, assim, não vejo o Silvinho voltando e resolvendo, não vejo mesmo. Acho que está mais pro... Pode ser, o Antônio Carlos tem uma identificação lá mais com o Andrés anteriormente do que com o próprio Corinthians, já passou por lá, mas nem foi tão feliz lá e nem achou o clube tudo isso, mas enfim, depois trabalhou lá e tal. Mas tem muita coisa que o cara tem que aceitar também para pegar um Corinthians que não tem muita perspectiva de título, de nada, de fazer um grande trabalho. Vai ficar enfrentando a torcida a cada derrota, a cada clássico que perder. É muito difícil alguém chegar lá e ainda vai perder o Jefferson, vai perder o Otero. Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai comprar 5 caras bons? Não vai. Então é um ano difícil, um ano de pagar. Pode falar, Bueno. Deixa só o Bueno. Primeiro, vai lá, Bueno. Vai lá. O Renato Gaúcho no Grêmio era o técnico mais bem pago da América do Sul. Não era só do futebol brasileiro, ele ganha mais do que o Galhardo. Isso para treinar o time do coração dele, o time no qual ele é o maior ídolo. Uma situação altamente confortável, onde ele era amicíssimo do presidente. Ele tinha influência em toda a estrutura do clube, da base e tal. Ele recebeu uma proposta vultosa do Atlético Mineiro, antes do Cuca, que quase que empatava com ele em termos financeiros no Grêmio, que já é um absurdo para os padrões nacionais. E ele não foi. Lembra quantas vezes o Renato reclamava, às vezes em derrotas do Grêmio? Se me dessem 200 milhões para investir, eu fazia um jogo melhor, eu ganhava mais e tal. Ele não vai encontrar essa realidade no Corinthians, então esquece. O Renato, também por isso, de poder esperar, quem sabe, uma queda do Rogério Ceni no Flamengo, ou quem sabe, do Cuca no Galo, ou até do Tite na seleção, se derrapar e a coisa não tá tão difícil. Só que eu vou dar uma sugestão aqui, que eu não vi ninguém falar nessa possibilidade. Até porque, não sei se é maluquice minha. O auxiliar do Renato, Alexandre Mendes, é tido no mercado por todo mundo que conhece bastidores de futebol, de norte a sul desse país, classifica o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, como um cara acima da média, como um cara fenomenal. Tem muita gente que explica o sucesso do Renato no Alexandre Mendes. Às vezes até mesmo na época da pandemia, o Renato saía, ficava no Rio, se tratava, se cuidava, se protegia, e o Alexandre Mendes mudou muito desse Grêmio vitorioso dos últimos tempos. O Corinthians se deu bem com o Carille, transformando ele de auxiliar para técnico, e ele tem uma característica mais defensiva. O Alexandre Mendes me parece um profissional muito mais ousado, capacitado, atrevido, e eu acho que em algum momento alguém vai ter que fazer uma proposta para esse cara, para ele ser técnico principal. E ele não vai receber, obviamente, o salário que o Renato cobra. Então, se o Corinthians está com problema financeiro e para ficar nessa ciranda dos mesmos nomes, ou fazer um retrocesso, chamar Carille e tal, não dá superstars, ou tentativa com o estrangeiro, o pessoal lá acha que é uma furada, eu faria, sinceramente, o Corinthians, ou até outro clube que está tentando um outro caminho, uma nova possibilidade, uma nova via, tentar o Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato. Esse sim, eu acho que seria um cara capacitado. O Corinthians não ia ter aceitação da torcida, Rodrigo. Não ia ter aceitação da torcida. Como é que você vai contratar o Corinthians, o momento do Corinthians não é para contratar auxiliar e fazer aposta, é para contratar um treinador que possa dar respaldo. Porque se ele chega e não consegue resultado, em 3 jogos ele é mandado embora. O Corinthians hoje não tem essas condições pela pressão. Uma qualidade ele tem. Eu também acho que ele é bom treinador, é bom auxiliar, como tem outros também que são ótimos auxiliares, não só ele. Mas no Corinthians hoje já pensou, vai falar para a torcida, estamos contratando um auxiliar do Renato Gaúcho. Nada contra o Alexandre, nada contra, hein? Mas para a torcida, como é que você vai explicar isso? É complicado, a pressão é muito grande, ó. Sim. Não, exatamente, até nisso que o Bubu falou de aceitaria ou não, o Gabeira, o popular Gabeira, Alexandre Mendes, amigo do Renato desde a época do gol de barriga, lá de 95. Eu não enxergaria muito bem, ainda que eu considere tudo que o Bubu falou sobre o quão respeitado é no mercado, de fato entrega o bom trabalho para o que lhe é pedido ali como auxiliar do Renato, quase que uma cabeça pensante, braço direito, braço esquerdo, amigo pessoal. O Gabeira me parece ser muito mais o cara que precisa estar com o Renato e discreto, um cara avesso a entrevistas, um cara que não combina exatamente com o perfil que me parece o Corinthians buscar, sabe? É um cara que não quer holofote, é um cara que quer só fazer o trabalho e nunca se posicionou exatamente
como um postulante a um cargo maior. Só para entrar nessa seara do que o Bubu comentou rapidamente, não sei se aceitaria. Não me veio exatamente à cabeça um perfil do que um técnico pró-Corinthians. E aí a gente tem que... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.